relação à organização do poder, começando pelo poder executivo, pelo governo, uma proposta sempre presente no Brasil é substituir o presidencialismo pelo parlamentarismo ou pelo semipresidencialismo. O semipresidencialismo, na verdade, é uma forma de república parlamentarista. A república é uma forma de governo contraposta à monarquia, em que o chefe de Estado é um presidente. Na república presidencialista, o presidente é também chefe de governo. Na república parlamentarista, o presidente da república é só chefe de Estado e o chefe de governo é um primeiro-ministro eleito pelo parlamento, ou seja, eleito indiretamente. As propostas, então, de semipresidencialismo no contexto brasileiro visam a reduzir os poderes daquele chefe do executivo que foi eleito diretamente pela população. Você diminui as funções de governo do presidente da República e deixa ele prevalentemente com as funções de Estado, com as funções de representação simbólica do Estado, e coloca a pauta de políticas públicas diretamente nas mãos de um primeiro-ministro escolhido pelo Congresso, pelo Parlamento, e dependente da confiança do Parlamento. Quer dizer, a partir do momento em que esse chefe de governo perca a maioria no Congresso, ele é trocado. Isso diminuiria os embates, as desestabilizações que existem nas trocas de governo, quando não se faz uma troca de governo respeitando o mandato presidencial, mas se busca fazer um impeachment por algum motivo mais ou menos plausível, quando o Congresso não está em sintonia, a maioria do Congresso não apoia o chefe do Poder Executivo. A nossa lei do impeachment é muito ampla, ela prevê motivos bastante amplos para impedimento presidencial, motivos que caracterizam o crime de responsabilidade, mas isso sempre gera uma grande crise política, né? A troca de governo por impeachment. No semipresidencialismo, ou seja, numa república parlamentarista, basicamente, a troca do chefe de governo seria mais rotineira e esse chefe de governo sempre estaria sintonizado com a maioria do Congresso, mantendo a estabilidade do presidente da República apenas como chefe de Estado. O problema é que isso vai aumentar os poderes do Congresso, que tende a ser dominado por interesses oligárquicos ou clientelistas ou corporativistas, né? As pessoas individuais ou os setores organizados que dominam as pautas dos congressistas, uma vez passado o momento em que eles têm que fazer uma campanha abrangente para receber os votos de toda a população. Quem monitora o dia a dia do Congresso são os grupos organizados, os interesses privados mais fortes, e esses interesses que, portanto, seriam fortalecidos, uma vez que o Congresso tivesse a prerrogativa de eleger o primeiro-ministro, o chefe de governo. Então, uma forma de, talvez, diminuir essas rupturas proporcionadas pelo mecanismo do impeachment, e de ter uma forma mais procedimental de resolver os impasses entre executivo e legislativo, tem a ver com a seguinte proposta feita pelo Mangabeira Unger. Primeiro, o programa de governo teria uma prioridade legislativa, teria um período, por exemplo, 6 meses, em que as reformas básicas estruturais propostas por um governo, com afinação com aquilo que o governo eleito propôs em seu plano de governo, que foi vencedor nas eleições, essas propostas legislativas prioritárias teriam prioridade na pauta do Congresso Nacional. Se essas propostas, se com base nessas propostas houver um impasse entre executivo e legislativo, eles poderiam concordar em convocar plebiscitos ou referendos. A nossa Constituição já prevê que é competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar referendo e convocar plebiscito. Então, esses mecanismos de democracia semidireta trazem o seu risco,
mas são uma válvula de escape. Se o Congresso discordar do Executivo, quem vai resolver esse impasse não são as Forças Armadas, não é o Judiciário, seria a própria população. Isso enfim, como um mecanismo até para forçar a negociação entre Executivo e Legislativo. Se Executivo e Legislativo não conseguem negociar, se não conseguem acordar os termos de um plebiscito ou de um referendo, a proposta seria, e isso não está previsto na nossa Constituição, uma alternativa seria constitucionalizar a ideia de eleições antecipadas, mas seriam eleições bilaterais, embora convocadas unilateralmente. Quer dizer, se só um dos poderes pudesse convocar a eleição para o outro poder, eleição antecipada, isso geraria riscos até de autoritarismo. O Executivo não concorda com o Congresso, ele resolve dissolver o Congresso e convocar novas eleições. Era o que podia fazer o nosso imperador no exercício do poder moderador aí na Constituição de 1824. Mas isso é um grande risco de autoritarismo, dissolver o Congresso. Se as eleições têm que ser bilaterais, mas podem ser antecipadas, podem ser convocadas unilateralmente, se o Executivo quiser convocar uma nova eleição, vai ser uma nova eleição geral, tanto para ele mesmo, o Executivo, quanto para o Legislativo. E vice-versa, o Legislativo, se quer trocar o Executivo, também vai ter que se submeter a uma nova eleição. Bom, esse custo político diminui a propensão a usar esse mecanismo de eleições antecipadas e, mais uma vez, força os poderes a negociarem para evitarem uma nova eleição antecipada. Bom, são todos mecanismos que dão uma alternativa à solução de conflitos políticos, de impasses entre executivo e legislativo. Esses impasses na história do Brasil ou foram resolvidos pelas Forças Armadas, com um golpe militar, ou foram resolvidos com intervenções judiciais. Ou ainda o impasse gerou impeachments, impedimentos presidenciais, muitas vezes com problemas de legitimação diante da opinião pública. Então, a ideia de prioridade da agenda legislativa das reformas estruturais previstas no plano de governo. As reformas prioritárias teriam um procedimento mais rápido de deliberação no início do governo. Depois, se essas reformas não forem deliberadas, Congresso e presidente teriam que concordar na convocação de plebiscitos ou referendos. Mais uma vez, vão ser forçados a negociar. Se não negociar, se quiserem convocar plebiscitos e referendos, convocam. Se não concordarem, um dos poderes poderia convocar unilateralmente uma eleição para si mesmo e para o outro poder também. Com isso, a troca de governo seria, talvez, menos traumática. A troca de governo antes do término dos mandatos, né, do Executivo e do Congresso. O limite dessas estratégias de convocação da opinião pública para reforçar sua opinião, né, para, mais uma vez, fazer a eleição antecipada dos seus representantes ou para manifestar sua opinião diretamente sobre temas de algum plebiscito ou referendo amplo de algum aspecto, de aspectos estruturais do governo eleito, os limites desses mecanismos têm a ver muito também com a questão da desinformação, com a questão da contaminação da opinião pública por desinformação. Então, enquanto não for resolvido o problema das fake news, da disseminação massiva de desinformação pelas plataformas digitais, esses mecanismos de participação semidireta, de consulta popular ampla, como solução dos impasses entre executivo e legislativo, ficam prejudicados, enquanto não for resolvida de maneira mais adequada a regulação da desinformação na esfera política.